Antes de analisar a turma da Jovem Pan, aquilo que eles gostam de falar a respeito do Cruzeiro, em algumas vezes com menosprezo, outras com sinceridade e outras por obrigação. Eu quero atualizar você, que é torcedor cruzeirense, sobre aquilo que vem movimentando de fato os bastidores do clube estrelado. Matheus Bilu, né? Matheus Bilu foi de fato diagnosticado com o rompimento do tendão de Aquiles, então infelizmente essa temporada não joga mais porque é de altíssimo risco a, a, a cirurgia que ele irá passar na próxima quarta-feira. A gente torce para que tudo possa correr muito bem. Os jogos entre Cruzeiro e Fluminense, obviamente, já garantido no Mineirão, com mais de 50 mil ingressos já comercializados, e também a partida contra o Grêmio, pelo jogo de volta das oitavas de finais da Copa do Brasil, também será no Gigante da Pampulha. É difícil, porque o estado do gramado é de calamidade, é simplesmente um absurdo aquilo que a gente pode ver, né, na foto, nas imagens que foram divulgadas. É um descaso sem tamanho e, infelizmente, de mãos atadas estamos, mas o Cruzeiro já oficializou o mando dessa partida, será no Gigante da Pampulha contra a equipe gremista. Agora nós vamos ouvir aqui vamos acompanhar o que foi dito pelo eh, Fausto e pelo Bruno Prado, lá na Jovem Pan, referente ao time do Cruzeiro. Cruzeiro que ainda é assunto lá em São Paulo, Rio de Janeiro. Fazer o quê, né? Afinal de contas, é o Cruzeiro. O Pepa, por enquanto, um bom início de trabalho no Cruzeiro, né? O Ronaldo ele foi coerente na troca do treinador. Quando saiu o Paulo Pesolano, que foi a primeira escolha do Ronaldo como técnico, até quando o Ronaldo assumiu, o técnico do Cruzeiro era o Vanderlei Luxemburgo, que tinha renovado com um presidente, que ainda é o presidente do clube, o Sérgio Santos Rodrigues, que o futebol virou empresa, o Ronaldo é o majoritário, então ele cuida do futebol. Aqui eu já quero parar aqui bem rapidinho, já para poder fazer uma colocação, né? Ah, é um retardo na informação, né? Quanto tempo o Cruzeiro já foi vendido pelo Ronaldo? Quanto tempo foi comprado pelo Ronaldo? Quanto tempo o Vanderlei Luxemburgo já não faz mais parte do Cruzeiro? Gente, é um descaso muito grande, mas enfim. Bom, mas ainda tem o presidente lá do clube social. O Luxemburgo tinha até renovado, né, com o antigo o presidente que antes comandava o futebol. Só que aí o Ronaldo quis trocar, o Ronaldo rompeu o contrato com o Luxemburgo e trouxe o Paulo Pesolano. O Pesolano saiu, está no Valladolid, também comandado pelo Ronaldo, time espanhol. E o Ronaldo trouxe um treinador com ideias parecidas, né, que é o Pepa, de ficar com a bola, de um jogo mais posicional, sempre os jogadores abertos. Hoje o Wesley na direita, Vital ou Bruno Rodrigues revezando pelo lado esquerdo, sempre usando a ultrapassagem dos laterais, do William e do Marlon. Então o Ronaldo parece que ele tem muito bem definido na cabeça dele o que ele quer de um treinador, o estilo de jogo que ele quer. Então o Pepa, ele tem ideias parecidas com o Paulo Pesolano. Então foi coerente. A mudança acabou não mudando muito, na mudança de técnico, acabou não modificando muito a maneira do Cruzeiro jogar. Então a saída do Pesolano não foi tão sentida. O Cruzeiro faz um bom início de Campeonato Brasileiro, também na Copa do Brasil perdeu para o Náutico no Recife, reverteu, conseguiu a classificação e tem 9 pontos em 4 rodadas. Só perdeu para o Corinthians aqui em São Paulo, um jogo que ele até não mereceu perder. Mas depois vieram 3 vitórias seguidas, Grêmio em casa, Bragantino fora e Santos em casa. É um bom início. Claro que o Cruzeiro ainda não está pronto para lutar por títulos, por título brasileiro, Copa do Brasil, ainda está bem longe disso. Mas é um início de campeonato para um time que a primeira missão é ficar na Série A. Fala, o Cruzeiro volta a ser um time de Série A. O negócio de Série B ficou no passado. Acho que nesse ponto o Cruzeiro pode fazer nesse Campeonato Brasileiro. Mostrar que voltou a ser um time de primeira divisão. Até onde vai a gente pode acompanhar mais pra frente. É isso mesmo. Olha, tem alguns times da Série A que eu vou elencar agora. Como São Paulo, Santos, o Cruzeiro, o próprio Vasco da Gama,
Corinthians, Cuiabá, são times que tem que lutar primeiro para ficar na primeira divisão. O próprio América entrou aí nesse bolo aí. O Curitiba, são times que tem que lutar para ficar na primeira divisão. Depois pode galgar algo a mais, como uma vaga na Libertadores. Campeonato é difícil. Campeonato vai ficar ali para Palmeiras, Flamengo, enfim, as equipes com maior potencial financeiro. Mas essas equipes podem sim buscar, quem sabe, uma vaga para Copa Libertadores, que aí já seria um outro panorama para a equipe do Cruzeiro, né, que teve essa amargura aí de 3 anos na segunda divisão, poder voltar a uma competição de visibilidade internacional, e eu acho que pode sim, tem capacidade, tem poderio até financeiro, o Cruzeiro com essa entrada aí da SAF, vamos ver o que vai sobrar para esse time do Ronaldo Fenômeno, né, meu caro Guilherme? Em algumas situações, o que se pensa é que tudo mudou, né? A forma de o que se pensa não, né, o que se observa é que há uma mudança muito grande de tratativa no que diz respeito ao que o Cruzeiro pode, ao que o Cruzeiro faz, vai, ou aquilo que o Cruzeiro, está fazendo, né. Quando a gente se depara com esse tipo de comentário, é importante a gente tentar entender onde há um equilíbrio de ideias e onde há um desequilíbrio de emoções. No primeiro momento, inclusive, tem um trecho dessa mesma resenha relacionada ao Cruzeiro que eu preferi não colocar, que é um menosprezo, uma espécie de deboche até, quando iniciaria a conversa a respeito de Cruzeiro. Para se ter uma ideia, este é o pós-jogo de Cruzeiro e Santos, que só foi falado porque o torcedor cruzeirense começou a pedir no chat, porque acabou o jogo de Cruzeiro e Santos, eles começaram a falar do Corinthians, o que não tinha absolutamente nada a ver com aquilo que estava acontecendo, visto que o Corinthians iria a campo apenas hoje, segunda-feira, quando empatou pelo placar de 1-1, por o placar de 1-1 contra a o Fortaleza, né. Então o jogo do Cruzeiro no sábado, Corinthians na segunda-feira, terminaram o jogo do Cruzeiro, já estavam falando do Corinthians. E isso pesa bastante, o torcedor do Cruzeiro invadiu o chat e pediu para poder falar a respeito do jogo, e essa resenha começou a acontecer. Teve uma fala do Fausto, que era de muito menosprezo com o clube, e a gente acaba escolhendo, aqueles que têm um pouco mais de coerência dentro da sua fala. Pelo que o Cruzeiro vai brigar durante essa temporada? Esta é a questão que nós queremos tratar aqui nesse vídeo, pautado na fala desses senhores aí. É óbvio, todo início de campeonato deve ser levado em consideração. Só que hoje o que se vê é que para o Cruzeiro não vale. Todo mundo fala durante todo o ano, toda a temporada que antecede o início do Campeonato Brasileiro, que os 10 primeiros jogos é uma caricatura do que o campeonato será. Só que como o Cruzeiro tem até agora 4 partidas com uma derrota e 3 vitórias, e encabeçando um dos que encabeçam a lista da tabela de classificação, o Cruzeiro hoje se encontra no 3º lugar na tabela de classificação, isso não vale mais, porque quem vai brigar pelo título é o Palmeiras, é o Atlético Mineiro, eh é o Flamengo, é o o Fluminense, e os outros clubes não existem dentro do cenário, e em especial Cruzeiro, neste momento, temos plena consciência, o Cruzeiro está num lugar que, teoricamente não pertence a ele, né. Teoricamente o Cruzeiro não estaria ali, estaria no meio de tabela, talvez com 6 pontos, 5 pontos, né, mais próximo da zona de rebaixamento do que da zona de classificação para uma Libertadores de América. Isso seria a lógica, esse seria o óbvio, o natural, digamos assim. Pelo momento que o clube vive, pelos jogadores que tem, pelo pouco investimento que fez nessa primeira janela para iniciar o Campeonato Brasileiro, né. Esse seria o óbvio. Só que o Cruzeiro, ele sempre andou contra todas as expectativas, todas as projeções, em todos os anos que você pegar, dificilmente você vai ouvir a mídia centralizada dizendo que o Cruzeiro é o protagonista, que o Cruzeiro é o favorito, ou coisa do tipo. Isso é absolutamente normal dentro da história do Cruzeiro. A única vez que a gente viu todas essas colocações sendo evidenciadas, o Cruzeiro caiu para a segunda divisão, que foi no ano de 2019.
O Cruzeiro tinha um baita de um time, segunda melhor campanha da Libertadores de América. Esse é o time que vai brigar por Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores. O Cruzeiro caiu para a segunda divisão. Então é muito importante que a gente observe esse tipo de colocação em relação ao Cruzeiro, porque não se cria tantas expectativas e o Cruzeiro vai chegando, galgando o seu espaço, fazendo uso da sua história, o peso da sua camisa e o grito da sua imensa torcida. Qual que é o campeonato do Cruzeiro? É Libertadores? É brigar pelo título? Não, eu não vejo o Cruzeiro brigando nessas duas frentes, mas eu não tenho coragem de duvidar da capacidade do Cruzeiro, simplesmente por ser o Cruzeiro. No entanto, o campeonato que o cruzeirense mais pé no chão, mais consciente, o cara que escolheu ser Cruzeiro de fato neste momento de dificuldade, ele sabe. O campeonato do Cruzeiro é entre o 8º e o 12º, 13º lugar, porque é um campeonato de manutenção. Quando você ouvir alguém falando isso, não pensa que está menosprezando o Cruzeiro, não, porque de fato a história dessa temporada está sendo escrita para isso. O que vier após isso não passa de lucro e tradição, porque o Cruzeiro hoje, na disputa dessas 4 primeiras rodadas, não deve nada para absolutamente ninguém. Perdeu para a equipe do Corinthians lá no Itaquera, porém jogando melhor do que o Corinthians, com 59% de posse de bola, teve lá suas dificuldades de transição e criação, mas não mereceu sair derrotado daquele jogo. O Cruzeiro pegou a equipe do Grêmio dentro de casa e venceu. Pegou a equipe do Bragantino fora de casa, lá em Bragança Paulista, e venceu muito bem. Pegou a equipe do Santos sob os seus domínios e não foi no Mineirão, tá? Foi no Independência e também venceu. Agora o Cruzeiro tem um jogo super difícil. É um jogo em que não se cria tantas expectativas de uma grande vitória. Se vencer por 1-0, 2-1 é uma grandíssima vitória. Mas se o Cruzeiro empatar com a equipe do Fluminense, sejamos sinceros com nós mesmos, é um resultado muito apropriado para o momento em que o Cruzeiro vive e para o campeonato que o Cruzeiro está disputando. Se vencer o Fluminense, alguns conceitos irão mudar no decorrer dessa temporada. Não tenha dúvida, porque afinal de contas, nós estamos falando de Cruzeiro.